Boa tarde. Eu, Alice Rocha, junto com Bianca de Mello, Gabriel Júnior, Larissa Fortuna e Micaele Neri, vamos falar sobre o nosso outsider, o Flávio Rangel. Um pouco sobre ele. Flávio Rangel foi um diretor teatral, um dos maiores nomes do teatro brasileiro. Dirigiu mais de 80 espetáculos teatrais. Foi também autor, jornalista e tradutor de peças teatrais. Em 1957, inicia sua carreira profissional no Teatro Brasileiro de Comédias, companhia que modernizou e revitalizou o teatro na década de 50 no Brasil. Participou de diversas montagens. Em 1958, recebeu o prêmio da Associação Paulista Críticos de Teatrais, com a direção da peça Juventude Sem Sono, do americano Michael Vicente Gazzo. Em 1959, dirigiu o espetáculo Gimba, o Presidente dos Valentes, de Gianfrancesco Guarnieri, com Maria della Costa apresentado no Teatro Popular de Arte. A peça é encenada no Teatro das Nações, em Portugal, Roma e Paris. Com menos de 25 anos de idade, já estava consagrado. Em 1960, assume a direção do Teatro Brasileiro de Comédias a convite de Franco Zampari. Ainda neste ano, encenou O Pagador de Promessas de Dias Gomes. Em 1965, escreveu em parceria com Mila Fernandes o espetáculo Liberdade, Liberdade, uma das mais importantes montagens do Grupo Opinião, na qual também dirigiu. Flávio foi preso junto a outros intelectuais em uma manifestação que ocorreu durante a ditadura militar em 1965, que acontecia durante uma conferência da golpista OEA, no Rio de Janeiro. Depois de seguidos protestos da classe artística, ele é finalmente solto. E em 1969 passa a escrever para o semanário O Pasquim e no ano seguinte é novamente preso. Agora vamos falar um pouquinho sobre as obras. Nós temos O Pasquim, que foi um semanário alternativo brasileiro de característica paradoxal, e ele foi editado entre 26 de junho de 1969 e 11 de novembro de 1991. Ele foi reconhecido pelo diálogo entre o cenário da contracultura da década de 1960 e por seu papel de oposição ao regime militar. Flávio Rangel, além do importante trabalho realizado como diretor, tradutor e produtor em um momento de forte transformação do teatro nacional, escreve, principalmente a partir dos anos 1970, crônicas que acompanham o lento processo de redemocratização do Brasil. Nesses escritos, parte muitas vezes do seu cotidiano imediato para uma reflexão sobre os limites da liberdade no país, a situação cultural e política nacional e internacional. Relata em alguns textos as recentes transformações comportamentais, os absurdos da censura e sua experiência no exterior, como um importante contraponto à situação nacional. Nas crônicas de Seria Cômico Se Não Fosse Trágico, o autor cria para desenvolver esse contraponto uma amiga francesa, interlocutora fictícia para a qual o livro se dirige, com o objetivo de expor os absurdos de certas situações que se naturalizam no cotidiano brasileiro. Essa amiga acompanha o cronista em situações de censura de filmes no país, apresentações culturais, leituras de jornais e programas de televisão. O autor relata, por meio da percepção e dos comentários da amiga estrangeira, a precariedade política e cultural que o Brasil atravessa com forte ironia e também seriedade trágica, como diz o próprio título da crônica. Flávio Rangel escreve uma única peça, em parceria com Milor Fernandes, chamada Liberdade, Liberdade. A obra é composta da montagem de trechos de diversos autores, de variadas áreas culturais, organizados com o objetivo de discutir a liberdade em um momento da história do Brasil, em 1965, de restrição dos direitos sociais e políticos em função do golpe militar de 1964.
Entre 1978 e 1984, ele escreveu crônicas para a Folha de São Paulo, criticando novamente a ditadura militar, e as suas crônicas estão reunidas nas seguintes obras: Seria Cômico se Não Fosse Trágico, A Praça dos Sem Poderes, Os Prezados Leitores e O Diário do Brasil. Flávio Nogueira Rangel morreu em São Paulo no dia 25 de outubro de 1988. E por sua atuação na grande luta pela liberdade de imprensa e dos setores culturais, Flávio Rangel é o nosso outsider. É isso, e obrigada.